E aí, pessoal, vamos começar com algo que todos conhecemos bem, o sono. Mas não qualquer sono, o jeito como as pessoas dormiam na Idade Média, algo tão diferente do que imaginamos que parece até ficção. Antes de se acomodar para essa viagem noturna, que tal dar um like, se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí? Adoro saber quem está por aí, conectado de todos os cantos do mundo. Vamos mergulhar juntos nesse assunto fascinante. Antes da luz elétrica, das redes sociais e da obsessão moderna por dormir como um bebê, os medievais tinham uma relação com a noite que deixaria qualquer especialista em melatonina de cabelo em pé. Eles praticavam o chamado sono segmentado, um ciclo natural dividido em duas fases, como um pão duro cortado ao meio. A rotina era simples: ao anoitecer, as pessoas se deitavam cedo para o primeiro sono. Depois de cerca de 4 horas, acordavam, e isso não era insônia, era parte do processo. O intervalo entre os dois sonos era um momento produtivo, social e, às vezes, até romântico. Nessa pausa noturna, as pessoas rezavam, liam textos sagrados, alimentavam o fogo ou verificavam se o gado não tinha escapado, porque nada estraga uma noite melhor do que a ideia de que sua cabra está solta pela vizinhança. Médicos e conselheiros matrimoniais da época até recomendavam esse horário para a intimidade, já que o corpo estava relaxado e a mente tranquila, ou seja, cansados demais para discutir. Se você acha que fazer café para seu parceiro ao amanhecer é romantismo, saiba que seus ancestrais elevaram o padrão. Depois desse interlúdio, vinha o segundo sono, que durava até o amanhecer. Esse ritmo era seguido por todos, de monges a camponeses, e até aparecia em textos literários da época. Curiosamente, a ciência moderna sugere que esse padrão bipartido pode ser mais natural para os humanos, alinhado aos nossos ritmos circadianos sem a interferência da luz artificial. Da próxima vez que você acordar de madrugada, em vez de se desesperar, pense: é a minha vigília noturna, e vá cuidar do seu fogo simbólico. Foi só com a Revolução Industrial, as fábricas, as lâmpadas a gás e a obsessão por produtividade que a ideia de dormir 8 horas seguidas se tornou um ideal. Na Idade Média, acordar no meio da noite não era um problema, era simplesmente o ritmo da vida, ponto final. Agora, falemos sobre as camas, ou melhor, sobre o que passava por uma naqueles tempos. Hoje, nós nos preocupamos com o número de fios dos lençóis, com colchões de espuma viscoelástica e tecnologias de resfriamento. Já os medievais dormiam em algo que mais parecia um amontoado de coisas que um dia foram vivas e agora serviam de base para noites mal dormidas e pesadelos inevitáveis. O colchão típico de um camponês era uma palha de palha, literalmente palha ou feno enfiada em um saco de tecido grosso, quando havia saco. Se não, era só palha no chão, possivelmente úmida e já ocupada por um gato. Não era confortável, mas era melhor que nada, barato, acessível e razoavelmente quente. Também atraía insetos, piolhos e, às vezes, ratos do campo, transformando o ato de dormir em um exercício de paciência e mobilidade estratégica. Se coçava, ignorava. Se mordia, virava de lado e torcia para melhorar. Quem tinha um pouco mais de recursos, ou pelo menos uma coluna que ainda funcionava, podia elevar esse colchão de palha sobre uma estrutura de madeira. Não melhorava muito a experiência, mas reduzia levemente as chances de acordar com um besouro no ouvido. Roupa de cama era artigo de luxo. A maioria dormia com as mesmas roupas que usava de dia. Pijamas não existiam, muito menos privacidade. Famílias inteiras, pais, filhos, avós, dividiam o mesmo espaço, às vezes a mesma palha. Se ficasse quente demais, sempre dava para rolar até o cotovelo do primo. Já a nobreza tinha camas de verdade, estruturas de madeira imensas, colchões de penas, lençóis bordados e dosséis para proteger do vento e, com sorte, dos piolhos. Essas camas eram tão valiosas que eram passadas de geração em geração. Você podia não herdar terras, mas com certeza herdaria o colchão suspeitamente amassado da tia Matilde. Para a maioria, porém, a cama não era um refúgio. Era um lugar onde você não congelava, evitava galinhas soltas e sonhava em um dia dormir em algo que não rangesse nem cacarejasse. Hoje, quando ouvimos falar em engorro noturno, pensamos em uma bebida quente, talvez com um uísque, uma lareira e alguma decisão duvidosa. Mas na Idade Média, o gorro noturno era literal, uma peça de tecido, muitas vezes engraçada, feita para manter a cabeça aquecida enquanto se dormia. O isolamento térmico não era o forte da arquitetura medieval, paredes de pedra, telhados de palha cheios de correntes de ar e janelas cobertas com pergaminho encerado ou chifre fino não seguravam bem o calor.
O aquecimento central chama-se cachorro. Para não passar a noite com a cabeça gelada, as pessoas usavam o gorro noturno. Eles vinham em vários formatos, mas o mais famoso era longo e pontudo, como o de um mago que também trabalha como limpador de chaminés. Feitos de lã, linho ou qualquer retalho de tecido que sobrasse, desde que não fosse necessário para vestir a cabra da família, esses gorros eram práticos para os homens e, para as mulheres, muitas vezes serviam também como cobertura de cabelo, garantindo modéstia e escondendo fios que não viam sabão desde a última Páscoa. Além do aquecimento, os gorros tinham um significado social. Em algumas regiões, esperava-se que as mulheres casadas cobrissem a cabeça o tempo todo, até na cama, e o gorro podia ser bordado ou colorido para demonstrar status. Afinal, o que melhor sinaliza sucesso do que um pequeno estandarte na cabeça? Nas cidades, o gorro noturno até virou um símbolo de que a pessoa não estava de plantão. Se alguém abria a porta usando um, era uma maneira educada de dizer, não estou a fim de conversa. Ou seja, a mensagem era clara, vá embora. Geralmente, os gorros vinham acompanhados de camisas de dormir, túnicas longas e soltas. Imagine os Scrooge sem os fantasmas e sem drama moral. Dormir assim não era sexy, mas era prático, áspero e, às vezes, inflamável. Hoje, dormir ao lado de um estranho remete a voos noturnos, festas que foram longe demais ou situações estranhas em aluguéis pelo Airbnb. Na Idade Média, era completamente normal e não por escolha. Imagine que você é um comerciante viajero, um peregrino ou só mais um coitado cujo burro quebrou no meio do caminho para Norwich. Você encontra uma estalagem, um luxo em si e pede abrigo. Em vez de um quarto, uma cama ou mesmo um chão limpo, ganha um espaço em um leito já ocupado. As estalagens medievais eram mais como albergues coletivos do que hotéis. Privacidade não existia. Se havia espaço na cama, você o ganhava e torcia para que seu companheiro de sono não roncasse como um urso ou tivesse pulgas. Era a vida. E assim, entre gorros, palha e estranhos, os medievais enfrentavam suas noites da maneira que podiam. E você divide esse espaço com estranhos que roncam como serras, falam dormindo ou exibem suspeitas quantidades de feridas. Não era grosseria, era eficiência pura. As camas abrigavam 2, 3, às vezes 4 viajantes, dependendo do tamanho e da paciência de cada um. Nas grandes cidades, podiam te jogar num salão com fileiras de beliches e zero privacidade. Roncos sem julgamento. Cotovelos disputados como território. Às vezes separavam homens e mulheres, mas nem sempre. Alguns albergues organizavam os hóspedes por ofício, ferreiros com ferreiros, clérigos com clérigos, ladrões com seus iguais, supostamente. Na maioria das vezes, porém, valia a lei do mais rápido, quem chegava primeiro, escolhia o melhor pedaço de colchão. E embora hoje isso soe como um pesadelo para qualquer germofóbico, na época era um upgrade. Comparado a dormir ao relento, sob chuva, entre lobos e ocasionalmente revoltosos camponeses armados de foices. O medo de roubo era constante. Muitos viajantes dormiam com a bolsa amarrada à cintura ou escondida sob as roupas, outros usavam os próprios pertences como travesseiro, transformando o fardo em alarme improvisado. Se algo se mexesse, era sinal de que você estava prestes a acordar mais pobre. Os ricos, é claro, não passavam por isso. Nobres viajavam com séquito, armavam tendas luxuosas ou exigiam quartos privados se o dono da estalagem valorizasse seu próprio teto. Na Idade Média, deitar-se para dormir não era apenas puxar um cobertor. Era um ritual espiritual, uma loteria noturna onde a aposta era sua alma. As pessoas não apenas dormiam, elas se preparavam para a morte possível. Daí a popularidade das orações vespertinas. Esqueça sprays de lavanda ou podcasts relaxantes. Os medievais encerravam o dia com confissões, salmos e advertências espirituais, por via das dúvidas, caso não vissem o amanhecer. A lógica era simples, você poderia morrer a qualquer momento de doença, fogo, demônios ou, o mais provável, de chegar aos 30 anos em 1247. Melhor rezar não para acalmar a mente, mas porque o inferno assustava, e ninguém queria chegar lá sem convite, sujo de pecados e com a alma em frangalhos. Uma versão comum era, se eu morrer antes de acordar, peço a Deus que aceite minha alma. Fofo, não? Exceto pelo fato de que isso era basicamente um testamento escrito por uma criança de 7 anos que aceitava a morte como um desfecho provável do sono. Adultos tinham um repertório de preces para cada ameaça,
uma para a culpa, outra quando suspeitavam que o diabo espreitava nas vigas do teto, mais uma para afastar a peste que, infelizmente, já havia perdido a eficácia das mãos. Alguns até invocavam santos específicos, conhecidos por protegerem os que dormiam, como seguranças celestiais na porta de um clube exclusivo, vigias da sua alma. Os mais devotos, monges, freiras e nobres excessivamente ansiosos encerravam o dia com a última oração antes do silêncio noturno. Depois dela, faziam um voto de quietude, o que não era difícil. Todos estavam exaustos, subalimentados e um pouco apavorados com a escuridão. Crianças também eram incentivadas a rezar, parcialmente pelo bem de suas almas, parcialmente para que tivessem algo para fazer além de perguntar, pela 100ª vez, por que o cachorro dormia na sua cama. Os pais lembravam que anjos as observavam, o que soa fofo, até você perceber que não era um anjo da guarda, mas um sistema de vigilância celestial. Em resumo, a oração antes de dormir não era sobre paz, era um check-up espiritual de emergência. Imagine um antivírus medieval, você torcia para que funcionasse, mesmo sem entender direito como. Hoje, sonhos são vistos como misturas aleatórias de estresse, queijo demais ou o cérebro tentando organizar a papelada no escuro. Mas na Idade Média, eles eram levados a sério, no nível de consequências eternas. Sonhos não eram apenas sonhos, eram mensagens de Deus, santos, demônios, ou talvez daquele osso de santo que você beijou no domingo passado. Alguns eram tidos como revelações divinas, outros, como tentações diabólicas. De qualquer forma, era melhor prestar atenção, anotar, confessar ou jejuar por 3 dias. Por via das dúvidas. Monges e freiras registravam seus sonhos e os compartilhavam com confessores. Alguns eram celebrados por visões sagradas, outros, gentilmente aconselhados a comer menos cebola antes de dormir. As pessoas medievais acreditavam que, durante o sono, a alma permanecia ativa, o que significava que seus atos oníricos podiam revelar pecados ocultos ou fraquezas espirituais. Aquele sonho estranho sobre roubar um pão. Podia ser uma confissão subconsciente da sua gula, ou só fome. Mas melhor confessar, por precaução. Claro, sonhos também eram ótimos recursos narrativos. A literatura medieval está cheia de visões noturnas onde cavaleiros encontram anjos, demônios ou criaturas alegóricas que recitam poemas sobre virtudes. Sonhos eram o Netflix da época, só que com mais simbolismo e menos finais felizes. A igreja, como era de se esperar, desconfiava. Nem todos os sonhos vinham de Deus, alguns eram armadilhas demoníacas para corromper os inocentes. Se você sonhava com algo impuro, podia ser um ataque à sua alma, ou só o efeito de dormir muito perto da fumaça da lareira. Hoje, algumas pessoas deixam os pets dormirem na cama. É aconchegante, mesmo que um pouco fedido. Mas na Idade Média, dividir o leito com animais não era um capricho, era estratégia de sobrevivência. Comecemos pelo básico: as casas medievais não foram projetadas para conforto. Paredes de pedra, zero isolamento, correntes de ar tão fortes que deviam ter nome próprio. O aquecimento central se chamava porco da família. Em casas camponesas, pessoas e animais frequentemente dormiam no mesmo cômodo, às vezes na mesma cama, muitas vezes sobre um monte compartilhado de palha. Galinhas ciscavam pelo chão, cães se enroscavam aos pés, porcos resfolegavam perto do fogo. E, com sorte, nenhum deles te mordia durante a noite. Não era questão de afeto, embora medievais gostassem de seus animais. Era questão de não morrer congelado. Animais irradiavam calor, eram aquecedores vivos, confiáveis e, ao contrário de alguns parentes, não roubavam cobertor. Um cão grande podia salvar seus dedos dos pés do congelamento. Uma vaca no canto elevava a temperatura do ambiente em alguns graus em janeiro, isso era um milagre. As moradias medievais, especialmente as camponesas, muitas vezes tinham um único cômodo para tudo: cozinhar, comer, dormir e, às vezes, morrer. Todos, humanos e bichos, dividiam o mesmo espaço. Crianças podiam dormir entre os pais e uma cabra, uma galinha podia servir de despertador improvisado. Quanto à higiene, melhor não fazer perguntas. Entre os ricos, isso era mais raro. A nobreza geralmente não dormia ao lado do gado, embora cachorrinhos de colo fossem comuns não pelo calor, mas como acessório de status eficiente e redistribuidor de pulgas. Em alguns castelos, até havia quartos separados para animais de estimação, porque nada dizem poder como dar a seu asterisco. Nada demonstra poder como um cão com seu próprio quarto e título aristocrático.
Claro, havia desvantagens. Animais são barulhentos, vagam sem rumo e, historicamente, nunca foram conhecidos por respeitar o espaço pessoal. Mas os medievais se adaptaram. Um coice no rosto às 3 da manhã fazia parte da rotina noturna. Se você já dividiu um quarto em um albergue da juventude e pensou em isso já é demais, permita-me apresentar o dormitório monástico medieval, um lugar onde o conforto morreu em silêncio, sufocado pelo voto de obediência. Os mosteiros não acreditavam em espaço pessoal, maciez ou qualquer tipo de prazer terrenal. Um dormitório típico abrigava dezenas de monges em um único salão, dispostos em fileiras impecáveis, como sardinas moralmente inquebrantáveis. As ancamas, ânsia que mereciam esse nome, eram frequentemente tábuas de madeira, às vezes com um colchão de palha nos dias de generosidade do abade ou em festas santas. Dormia-se vestido, não por pudor, mas porque se vestir às 2 da manhã, no escuro, para oração, era mais doloroso do que simplesmente deitar-se já pronto. A roupa monástica, túnica, cinturão e sandálias, servia como armadura espiritual e um péssimo isolante térmico. Se estivesse frio, cobria-se com mais um pano. Se estivesse quente. Não estava quente. Não havia travesseiros, cortinas para privacidade ou conversas. O silêncio era obrigatório, não recomendado, uma regra beneditina tão rígida que um gemido alto ao se virar na cama podia render uma semana de turno noturno esvaziando pinicos. O ronco era uma zona cinzenta moral. Não podia ser controlado, mas se atrapalhasse os outros, Deus poderia contabilizar como pecado ou, no mínimo, seus irmãos de celibato fariam questão de lembrá-lo disso. A iluminação era mínima, uma vela, talvez. Afinal, não era para ver, mas para deitar-se e não pecar. Esse era o objetivo. Apesar do rigor, os monges acreditavam que seus leitos espartanos eram um treinamento para a vida após a morte, um exercício de renúncia que purificava a alma e livrava o corpo de qualquer indulgência. Dormir não era um prazer, era uma necessidade meticulosamente regulada, como tudo mais. Alguns monges chegavam a dormir sentados, para evitar até a sombra de um sonho luxuoso, do fluxo sanguíneo ou da gravidade. Comparado a isso, as pilhas de palha dos camponeses e os porcos no chiqueiro quase pareciam um spa. Pelo menos um porco não julgava suas escolhas de vida. Agora, falemos de algo que horrorizaria a maioria dos dorminhocos modernos: acordar voluntariamente às 2 da madrugada, não para ir ao banheiro ou rolar sem rumo pelo celular, mas para uma oração alta, fria e à luz de velas. Nos mosteiros medievais, isso era rotina. Monges e freiras seguiam um cronograma implacável baseado nas horas canônicas, que incluía o matins, a primeira missa do dia. E por dia, entenda-se a hora mais escura da noite, quando até as corujas duvidavam se valia a pena estar acordadas. O sino soava. Geralmente, era tocado por algum azarado designado para o serviço. E o dormitório inteiro, exausto, vestido em hábitos e com a alma pesada, marchava em silêncio para a capela. Todos já vestidos, pois monges não usavam pijamas. A única camada que importava era espiritual. Na capela, sob a luz trêmula das velas e o eco das abóbadas de pedra, entoavam salmos, liam as escrituras e lutavam desesperadamente para não adormecer em pé. O que, aliás, era um problema real. Há registros de monges punidos por cochilar durante a oração, geralmente com mais orações ou tarefas extras. Adormeceu no matins? Parabéns! Agora você lidera o próximo. A cerimônia podia durar 1 hora ou mais. Algumas ordens mais austeras esticavam o sofrimento por 2. Imagine o desafio de manter o foco espiritual quando o estômago lembra que o jantar foi uma tigela de lentilhas e uma lição de moral, e o corpo simplesmente desliga. Depois da missa, os monges ou voltavam para uma segunda rodada de sono interrompido, ou, nas ordens mais rígidas, partiam direto para o estudo ou trabalho físico, porque nada demonstra devoção como debulhar trigo após 4 horas de sono fragmentado. Por que tão cedo? A ideia era sacrificar o conforto e oferecer a Deus a parte mais silenciosa e pura da noite, sem as distrações do dia, do calor ou do sono REM. Era um símbolo poderoso de dedicação. Pelo menos, quando os pés não estavam dormentes, as velas não fediam a cera queimada e o irmão Ambrósio não desafinava nos cânticos. Hoje, dormir sozinho é muitas vezes um sinal de luxo, independência ou, no mínimo, a liberdade de roubar toda a coberta. Mas no mundo medieval, dormir acompanhado não era opcional, era uma questão de sobrevivência. Começando pelo básico, o calor.
Como já vimos, as camas não eram exatamente aconchegantes. Paredes de pedra e lareiras abertas não retêm calor, e o aquecimento central ainda estava a algumas pragas de distância. Então, as pessoas dormiam juntas não por intimidade, mas por desespero epidérmico. Crianças dividiam a cama com irmãos, pais, primos e, às vezes, com os filhos dos vizinhos, se estes estivessem de visita. Era como um sleepover eterno, só que ninguém perguntava se você queria participar. Mas além do calor, havia uma razão espiritual para o sono coletivo. Muitos acreditavam que a noite era o turno extra do diabo. Sozinho, na escuridão, a alma ficava vulnerável a tentações ou, pior, a possessões. A presença de outros criava uma espécie de zona de proteção moral. Se algo desse errado, pelo menos alguém veria ou pegaria o demônio antes que ele levasse sua alma como souvenir. Para as crianças, dormir sozinho era quase impensável. Não apenas pelo conforto, mas porque fantasmas, fadas e espíritos errantes eram personagens comuns das noites medievais. As histórias de advertência não terminavam com abraços, terminavam com desaparecimentos. Até casais casados frequentemente dividiam a cama com filhos, servos ou hóspedes ocasionais. Privacidade não era um conceito, mas um mito moderno. A ideia de duas pessoas dormindo sozinhas em uma cama enorme era tão estranha que era vista como extravagância ou suspeita. No contexto religioso, até monges dormiam em grupo. E se alguém fosse designado a dormir sozinho, era geralmente um castigo. Sim, às vezes dormir isolado literalmente significava punição. A lógica medieval era clara: dormir sozinho igual oportunidade para o pecado, dormir em grupo igual responsabilidade pública. Da próxima vez que você deitar em sua cama, com sua própria coberta, em um quarto que não cheira a cabra, aproveite o silêncio. Na Idade Média, provavelmente você estaria compartilhando o colchão com duas crianças, um cão-pastor e um primo de segundo grau. Todos ronando. Se você já adormeceu sem querer em uma aula, carruagem ou sala de espera do dentista, provavelmente acordou com torcicolo e arrependimento. Mas na Idade Média, dormir sentado não era acidente, era um estilo de vida. Algumas pessoas, especialmente as abastadas ou devotas, escolhiam dormir em posição semi-sentada em vez de deitadas. Por quê? Por motivos que são tudo menos relaxantes. Primeiro, havia a crença médica de que deitar era ruim para a digestão, os pulmões ou o equilíbrio dos humores corporais. Em um mundo onde médicos achavam que um espirro podia desalojar sua alma, essa lógica fazia sentido. Dormir ereto, segundo eles, evitavam o congestionamento do cérebro, o que soa sinistro, mas basicamente significava não se afogue no próprio catarro. Segundo, havia razões espirituais, deitar-se era considerado uma pose demais parecida com a dos mortos. Vive. Quem queria confundir Deus ou, pior ainda, chamar a atenção do anjo da morte ao dormir na mesma posição que um cadáver? Absurdo? Sem dúvida. Mas quando seu conselheiro de saúde local também era o padre da paróquia, você escolhia suas batalhas com sabedoria. O resultado? Muitos dormiam semi-reclinados, apoiados em travesseiros enormes ou encostos de madeira, o equivalente medieval a uma poltrona reclinável. Entre a nobreza, as camas às vezes tinham suportes especiais para manter essa posição inclinada. Perfeito para digerir o pastel de carne do jantar ou para se defender de um ataque demoníaco surpresa. Os monges, porém, levavam isso ao extremo. Nas ordens mais austeras, dormiam sentados em bancos ou encostados em paredes frias, com apenas o capuz como conforto. Não era sobre saúde, era sobre disciplina. Se você estivesse confortável demais, poderia começar a sonhar. E se sonhasse, poderia pecar. E se pecasse, bem, a confissão às 5 da manhã era um convite garantido. Não se tratava de descanso de qualidade. Tratava-se de virtude, desconforto e uma teologia levemente confusa. Esqueça pesadelos ou goblins debaixo da cama. Para o medieval, os verdadeiros monstros noturnos já estavam na cama. Pequenos, persistentes e absolutamente indiferentes às suas preces. Estamos falando, claro, das pulgas, piolhos e do mascote não oficial do quarto medieval, o percevejo. Sem rodeios, higiene não era o forte da Europa medieval. Banhos eram raros, lavar roupas era caro, e o sabão às vezes era feito de coisas que você não queria saber. Some a isso colchões recheados de palha, camas compartilhadas e eventual galinha viva aos seus pés.
Pronto, o buffet perfeito para parasitas. Pulgas e piolhos eram tão comuns que quase viravam companheiros de quarto. Camponeses lidavam com eles diariamente. A aristocracia, apesar dos lençóis de seda e edredons de penas, não escapava. Em algumas casas nobres, havia até servos especializados, os caçadores de piolhos, que retiravam os parasitas dos cabelos e roupas de seus senhores. Imagine o cargo, mestre da cabeça real. Enquanto isso, os percevejos eram os assassinos silenciosos do sono medieval. Escondiam-se nas frestas das camas de madeira, nas costuras dos colchões e até nas rachaduras das paredes de pedra, surgindo à noite para sugar sangue como pequenos vampiros. Se você já se perguntou por que os medievais dormiam de gorro e totalmente vestidos, não era só pelo frio. Às vezes, era uma armadura contra infestações. As soluções variavam do levemente eficaz ao absurdamente desesperado. Alguns queimavam ervas aromáticas, como artemisia ou pirenóforo, para afugentar os insetos. Outros colocavam alho, cebola ou até cinzas na cama, o que, talvez, não espantasse os parasitas, mas com certeza afastava qualquer romance. Não se tratava apenas de desconforto físico. Pulgas eram vistas como símbolos do pecado, picadas que lembravam a queda e más escolhas. Havia até poemas sobre elas, uns morais, outros estranhamente românticos. Porque nada diz ante-amam como, junte-se a mim como a pulga que nos picou a ambos. Se hoje seu sono é interrompido por notificações ou luzes da rua, o medieval acordava com coceiras, arrepios e a suspeita de que algo estava rastejando por sua perna. E estava. Todos já tivemos noites em claro, mas você já tentou dormir vestindo 45 quilos de metal? Não? Pois no medievo, alguns faziam exatamente isso, porque, aparentemente, não há sonhos melhores do que os de um cavaleiro pronto para um torneio, mesmo que seja só um cochilo. Para deixar claro, a maioria das pessoas, até mesmo os cavaleiros, não dormia de armadura completa. Era quente, pesada e barulhenta. Tentar se virar dentro de uma cota de malha era como tirar uma soneca dentro de um saco de talheres. Mas em tempos de guerra ou em lugares perigosos, dormir parcialmente armado era uma questão de sobrevivência. Conforto? Opcional. Sobreviver até o amanhecer? Obrigatório. Um cavaleiro em campanha poderia tirar apenas o elmo e as luvas, mantendo a cota de malha ou peitoral para o caso de um ataque noturno. Se um castelo estivesse sob cerco, os guerreiros dormiam com espadas ou machados ao lado, como ursos de pelúcia muito agressivos. Os escudos serviam de travesseiros. E se o inimigo invadiasse, pelo menos não precisavam se vestir. Prioridades, afinal. Dormir de armadura não era revigorante. O metal não respira, e a cota de malha tinha o hábito de beliscar a pele. Some a isso o chão de pedra fria, o mínimo de colchão e o som ambiente de roncos e estalos de tochas. Era um sono com nível de conforto inferior ao de uma espera em aeroporto. Até quem não estava em batalha às vezes dormia com alguma proteção leve, se estivesse em regiões perigosas. Mercadores itinerantes ou guardas podiam cochilar usando gambesons, casacos acolchoados grossos que ofereciam um pouco de defesa e mais conforto do que uma oração. E não se esqueça, armaduras não são silenciosas. Se você se mexesse errado, podia fazer um barulho tão alto que todos acordavam, achando que o apocalipse havia chegado de novo. Em uma época em que demônios noturnos, parasitas e porcos na cama não eram considerados estranhos, você poderia pensar que o sonambulismo era só mais um incômodo medieval. Mas não. Tudo era muito mais dramático. No medievo, se você começava a vagar enquanto dormia, não era por estresse ou cansaço. As pessoas achavam que você estava possesso por um demônio, enfeitiçado por uma bruxa ou que tinha contas a acertar com o Sacro Império Romano. O sonambulismo, ou noctambulatio, se quisesse impressionar um monge, era mal compreendido e frequentemente aterrorizante. A ideia de alguém se levantar de um leito de palha, caminhar pela sala e encarar a parede não parecia um comportamento inocente do sono, mas um ensaio para um sabá demoníaco. Crônicas da época relatam que sonâmbulos eram, de fato, temidos. Imagine um homem de camisa de dormir, com uma vela na mão, olhares vazios, murmurando latim que nem sequer conhecia, enquanto pisoteia o gado adormecido. Você pensaria em um fantasma? Um herege? Ou nos dois? Dependendo do humor do padre local, um exorcismo era agendado antes do café da manhã.
Alguns acreditavam que o sonambulismo era causado por maus humores, especialmente um excesso de bile negra, a explicação medieval universal para tudo que não se entendia. Outros achavam que, durante o sono, a alma deixava o corpo temporariamente, como um búho amarrado que poderia fugir. Para evitar essas aventuras, as pessoas recorriam a tudo, de ervas e orações a amuletos de ferro. Em vilas, simplesmente amarravam o sonâmbulo a uma cadeira. Se isso soa cruel, considere que as casas tinham lareiras abertas, facas espalhadas e penicos esperando para serem derrubados. Havia até rumores de pessoas que, sonâmbulas, subiam em telhados. Embora isso pudesse ser exagero. O medo de quedas noturnas levava a janelas gradeadas e debates teológicos: uma pessoa pode pecar enquanto inconsciente? Felizmente, a maioria dos sonâmbulos apenas andava em círculos, resmungava ou tentava abrir portas que não existiam. Mas se alguém entrasse, dormindo, em uma igreja, isso poderia ser interpretado como um sinal divino ou como motivo para um ritual de purificação, só por precaução. A vida medieval ensinou as pessoas a dormir no meio do caos. Sinos, trovões, mugidos de animais, o ocasional cerco. Para os exaustos habitantes da Idade Média, eram apenas ruídos de fundo. O equivalente local ao white noise. Comecemos pelos sinos. Eles marcavam cada momento sagrado do dia, o nascer do sol, as orações, as refeições e, é claro, o serviço matinal insuportavelmente cedo, às 2 ou 3 da manhã. Se você morasse perto de uma igreja, seu sono era uma série de interrupções sonoras, como ter um despertador que não desliga, só que com um toque de Daiziraê. Se você morasse perto de um mosteiro, seus sonhos provavelmente eram pontuados pelo badalar ritmado dos sinos, um relógio humano que não dava trégua. Com o tempo, o cérebro se acostumava. Os repiques viravam uma canção de ninar para almas exaustas, um ritmo hipnótico que embalava o sono entre uma Ave-Maria e outra. Mas não eram só os sinos. As tempestades eram frequentes e aterrorizantes. Sem previsões do tempo ou janelas de vidro duplo, cada trovão ecoava como o anúncio do apocalipse. Os telhados gotejavam, as janelas rangiam como almas penadas, e as chaminés uivavam como se fossem banshees anunciando a morte. E mesmo assim, as pessoas dormiam. Porque tinham que dormir. O trabalho não esperava pela insônia, assim como a lavoura, as orações ou a fuga dos vikings. Aliás, invasões ou apocalipses nem sempre eram motivo para perder o sono. No século XIV, a humanidade conseguia cochilar mesmo com a fome, as guerras e até a peste negra. Quando as carroças de mortos passavam pela manhã, era mais um despertador macabro do que um motivo para pânico. E se você não acordasse? Alguns viam isso como uma bênção. Há registros de pessoas que dormiam durante terremotos, incêndios em estábulos ou multidões em pânico. A privação crônica de sono era a regra, e os corpos se adaptavam. Se você trabalhava do amanhecer ao anoitecer, comia o mínimo para sobreviver e passava o dia esquivando-se de pântanos, impostos e maldições eternas, simplesmente desmaiava de cansaço. Mas havia aqueles que usavam o sono como uma espécie de fuga. Doenças, luto ou medo constante de que o mundo acabaria a qualquer momento, algo previsto, aliás, a cada 100 anos ou menos. E a pessoa simplesmente se enrolava na capa, murmurava uma prece e adormecia. Há uma estranha sabedoria nisso. No inverno de 1692, a vila de Salem, em Massachusetts, não estava coberta apenas pela neve. Estava envolta em uma tensão espessa, uma desconfiança que se infiltrava pelas frestas das casas de madeira e pelos campos gelados. Os puritanos de Salem eram gente austera, devota e profundamente supersticiosa. Acreditavam estar construindo uma comunidade santa em meio à selvageria, uma cidade sobre o monte, vigiada por Deus e assombrada pelo demônio. A vida já era dura por si só. A vila havia se separado recentemente da cidade de Salem por disputas políticas e religiosas. As colheitas apodreceram, a varíola dizimou as comunidades vizinhas, e as guerras com as tribos nativas deixaram cicatrizes profundas. Entre os vizinhos, rixas antigas fermentavam, heranças disputadas apodreciam em ressentimento, e crescia um ódio surdo por estranhos ou por qualquer um que não se encaixasse no molde esperado. E então, veio o inverno longo, escuro e implacável da Nova Inglaterra. Algo tinha que estourar. Esse estouro começou na casa do reverendo Samuel Parris, pastor da vila. Sua filha de 9 anos, Beth, e a sobrinha de 11, Abigail Williams, começaram a se comportar de maneira estranha.
Gritavam sem controle, atiravam objetos, contorciam-se em posições grotescas. Às vezes, ficavam horas em silêncio, com os olhos arregalados de terror. Os vizinhos sussurravam que estavam possuídas. As meninas juravam que eram beliscadas e mordidas por forças invisíveis. O reverendo Parris, sem saber o que fazer, chamou o médico local, William Griggs. Sem encontrar causa física, Griggs soltou um diagnóstico que mergulharia Salem no caos: feitiçaria. Essa palavra única acendeu medos que já ardiam em brasas na vila, um lugar onde as bruxas não eram lendas, mas servas literais do diabo. E se o demônio conseguia infiltrar-se até na casa de um homem de Deus, o que isso significava para o resto da comunidade? As meninas, incentivadas por adultos e colegas, começaram a apontar dedos. Primeiro, acusaram mulheres marginalizadas, as párias da sociedade. Mas logo os nomes se espalharam, respeitáveis, ricos, até os mais piedosos. Salem era uma vila pequena, mas o que estava prestes a acontecer ecoaria muito além de suas fronteiras. O que começou como um sussurro na escuridão logo se transformaria em gritos de enforcados, deixando para trás um legado de paranoia que ainda assombra as páginas da história americana. Uma vez que a ideia de feitiçaria enraizou-se em Salem, ela se espalhou como era venenosa, primeiro silenciosa, depois asfixiante. Beth Parris, Abigail Williams e, mais tarde, Putnam Jr. e Mercy Lewis tornaram-se cada vez mais ousadas. Contorciam-se em tribunal, gritavam durante as orações, juravam ver espectros escuros pairando sobre certos moradores. Não era apenas imaginação infantil, era teatro público, e o pior, era crível. As primeiras acusadas foram as mais vulneráveis, mulheres que já viviam à margem. Sarah Good, uma mendiga sem teto, era conhecida por resmungar sozinha quando a expulsavam das portas. Seus murmúrios eram interpretados como maldições. Ela fumava um cachimbo. Respondia com grosseria às crianças. Encaixava-se perfeitamente no arquétipo da bruxa porque não se encaixava no da puritana exemplar. Sarah Osborne não frequentava a igreja havia mais de um ano e havia escandalizado a comunidade ao se casar com seu servo após a morte do primeiro marido. Uma mulher que desafiava as tradições era, por definição, suspeita. E então havia Tituba, a escrava na casa de Parris. Sua origem em Barbados, seu sotaque, suas histórias e folclore aterrorizavam os colonos. Sob pressão, talvez até sob tortura, Tituba confessou a feitiçaria. Mas, em vez de acalmar os ânimos, sua confissão ateou fogo à histeria. Ela falou de um homem alto de preto, uma figura associada ao diabo, que a pressionava a assinar um livro. Descreveu criaturas estranhas, pássaros amarelos, gatos vermelhos, fantasmas com forma de cães. E o pior, afirmou que havia outras bruxas em Salem. Isso foi suficiente para o tribunal. Quando Tituba abriu a porta, os outros se atiraram por ela. Toda semana, novos nomes surgiam. Vizinhos traíam vizinhos. Velhas rixas eram disfarçadas de denúncias piedosas. Disputas por terra viravam ataques espirituais. Se uma vaca morria de repente, era feitiçaria. Se um bebê chorava durante a oração, era obra do demônio. O medo tornou-se tão contagioso que até os inocentes temiam falar. Defender uma acusada era arriscar-se a ser o próximo alvo. O silêncio era mais seguro. E assim, a teia de acusações crescia, envolvendo a vila em seus fios invisíveis e pegajosos. A lógica evaporou. A histeria governava tudo. Quando as denúncias se tornaram massivas, as autoridades coloniais interferiram. O governador William Phips, recém-nomeado e determinado a impor ordem, criou um tribunal especial para julgar o caos. Chamaram-no de Court of Oyer en Déterminer, ouvir e decidir, em francês. Mas, na prática, era uma linha de montagem do terror, disfarçada de justiça. O tribunal começou em junho de 1692, em Salem Town. Não era um julgamento comum. Suas regras eram ditadas pelo pânico. Em vez de provas sólidas ou testemunhas confiáveis, aceitava-se algo muito mais perigoso: depoimentos espectrais. Isso significava que, se alguém jurasse ter visto seu espírito em um sonho sufocando-a, isso era prova suficiente. Não importava se o acusado estava na igreja ou a quilômetros de distância na hora do suposto crime, seu espectro, afinal, trabalhava para o diabo. E como se refuta um sonho? Como se interroga uma visão? As crianças tornaram-se as testemunhas principais.
Seus ataques, gritos e convulsões ficavam cada vez mais teatrais. Mary Walcott, uma das meninas, entrava em crises histéricas assim que uma suspeita de bruxa adentrava a sala. Se a prisioneira olhasse para ela, Mary gritava. Se não olhasse, gritava ainda mais alto. Esses espetáculos hipnotizavam os juízes, especialmente o influente Samuel Seval e o juiz-chefe William Sougon. E eles engoliam tudo. Não havia advogados de defesa. O conceito simplesmente não existia nos tribunais coloniais. Se você era acusado, estava sozinho. Se negasse a culpa, as meninas se contorciam em agonia. Se confessassem, poderiam escapar da morte, mas apenas se denunciassem outros. O sistema premiava a mentira e punia o silêncio. Pior, os julgamentos viraram espetáculo público. Gente de cidades vizinhas acorria para assistir, como se fosse teatro macabro. Os acusados, algemados, eram arrastados para a sala do tribunal, atônitos, pobres, quase sempre indefesos. Mas nem todos acreditavam. Alguns camponeses sussurravam que as meninas mentiam. Outros questionavam, por que só certas pessoas são acusadas? Mas poucos ousavam dizer em voz alta, duvidar do tribunal é duvidar da vontade de Deus. A razão havia se curvado ao medo, e a lei se tornará um espelho que refletia não a justiça, mas o terror. Em 10 de junho de 1692, a forca de Salem recebeu sua primeira vítima, Bridget Bishop. Seu passado já era um escândalo. Vestia-se de vermelho vivo, administrava uma taverna, e já fora acusada de bruxaria antes. Durante o julgamento, vizinhos juraram que seu espírito os beliscava à noite, que sua simples presença matava bebês, que guardava bonecas encantadas. Ela negou tudo, mas o tribunal a declarou culpada. Levaram-na para o cadafalso, um terreno ventoso e deserto nos arredores da cidade, sem oração, sem piedade. A corda foi apertada. O povo observou. E, com aquela primeira execução, a máquina da morte começou a girar. As próximas enforcamentos vieram rápido. Em 19 de julho, 5 mulheres foram penduradas: Sarah Good, Susana Martin, Rebecca Narcy, Elizabeth Hall e Sarah Wildes. Algumas eram membros da igreja. O caso de Rebecca Narcy, uma idosa devota e respeitada, foi particularmente chocante. Os jurados inicialmente a declararam inocente, mas, sob pressão das meninas e dos juízes, o veredito foi revertido. Suas últimas palavras ecoaram como um aviso: sou tão inocente quanto um recém-nascido. Não adiantou nada. Em agosto, as execuções continuaram. O dia 22 foi o mais sangrento, 8 pessoas enforcadas em uma só manhã. Entre elas, Martha Corey, uma mulher que, no início da histeria, havia duvidado dos julgamentos, e seu marido, Giles Corey, cujo destino seria ainda mais brutal. Giles se recusou a admitir ou negar a culpa. O tribunal não podia prosseguir sem uma resposta, então recorreram a um antigo castigo inglês, pene forte e dure. Por 3 dias, pedras foram lentamente empilhadas sobre seu peito até esmagá-lo. Suas últimas palavras, segundo a lenda, foram: mais peso. Até o fim, a histeria ceifou 19 vidas na forca, uma por esmagamento. Pelo menos 5 morreram na prisão esperando julgamento. Dezenas confessaram mentiras para salvar a própria pele. Mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria. A forca de Salem projetava uma sombra longa não só sobre o morro, mas sobre cada coração. O medo havia se tornado lei, e a justiça, vendada, era arrastada para o cadafalso. Enquanto as execuções dominavam a atenção, centenas de outros apodreciam em celas superlotadas, sufocadas pelo cheiro de doença e desespero. A pequena prisão de Salem não comportava todos. Os acusados eram espalhados por cidades vizinhas: Ipswich, Boston, acorrentados às paredes, famintos, congelados, esquecidos. A maioria não era bruxa. Nem sequer eram marginais. Eram vizinhos, amigos, pais, filhos, pessoas cujo único crime havia sido brigar com a pessoa errada ou possuir um pedaço de terra que alguém cobiçava. Em muitos casos, rancores pessoais eram disfarçados de justiça divina. Uma porca morreu no quintal do vizinho? Bruxaria. Alguém se recusou a ajudar a cortar lenha? A machado estava amaldiçoado. Mary Astey, irmã de Rebecca Narcy, foi uma dessas vítimas.
mãe de 7 filhos, conhecida por sua piedade, inicialmente foi libertada pelo tribunal. Mas, dias depois, novos ataques das meninas a levaram de volta à prisão. O segundo arresto selou seu destino. Em sua petição final aos juízes, Mary não suplicou pela própria vida, implorou que parassem com aquele banho de sangue antes que mais inocentes morressem. Pouco depois, foi enforcada. Outro caso emblemático, Dorothy Good, filha de 4 anos de Sarah Good. Após o arresto da mãe, Dorothy foi interrogada e, sob pressão, confessou a ser uma bruxa. Suas respostas, um amontoado de palavras sem sentido e medo, foram aceitas como verdade. Passou 8 meses acorrentada na prisão. Quando finalmente foi solta, sua mente estava destruída. Nunca se recuperou do trauma. Até grávidas foram arrastadas para a carnificina. Elizabeth Proctor, cujo marido John seria enforcado mais tarde, foi condenada à morte, mas sua execução foi adiada por causa da gestação. Isso provavelmente a salvou. Deu à luz na prisão e foi libertada após o fim dos julgamentos. As acusações se multiplicavam como uma avalanche. Alguns, desesperados, confessavam para evitar a forca e então denunciavam outros para desviar a suspeita. Famílias inteiras eram arrastadas para o vórtice. Pais, esposas, filhas. Ninguém estava a salvo. Enquanto isso, as prisões transbordavam, a comida escasseava, doenças se espalhavam. Alguns morreram esperando julgamento, perdidos na armadilha legal da paranoia. E toda semana, novos nomes surgiam. Em Salem, já não importava quem você era. Só importava quem estava disposto a dizer seu nome. No outono de 1692, a febre começou a arrefecer. Não porque o tribunal de repente enxergou a verdade, mas porque a realidade forçou um despertar. O ponto de virada veio quando as acusações ficaram audaciosas demais. Pessoas que antes apoiavam os julgamentos agora se viam no alvo. O reverendo George Burroughs, ex-ministro de Salem, foi preso e acusado de ser o chefe das bruxas. Era eloquente, tinha inimigos poderosos e isso bastou. No dia de sua execução, porém, fez algo estarrecedor, recitou a oração do Pai Nosso perfeitamente, algo que, segundo a crença popular, uma bruxa seria incapaz de fazer. A multidão emudeceu. Alguns choraram. Até os defensores mais ferrenhos dos julgamentos ficaram abalados. Mesmo assim, a corda foi apertada. Aquele momento plantou a semente da dúvida. Depois, acusaram Mary Phipps, esposa do governador William Phipps. A histeria havia atingido o topo da hierarquia colonial. Phipps, já incomodado com a crescente crítica e o caos, finalmente agiu. Em outubro de 1992, dissolveu o Tribunal de Oyer e Terminer, suspendendo todas as execuções e julgamentos. A opinião pública mudou. Sacerdotes que antes se calavam ou apoiavam os processos começaram a se manifestar contra. Increase Mater, um dos teólogos mais respeitados da colônia, condenou o uso de provas espectrais. Melhor, disse ele, que 10 bruxas escapem do que uma pessoa inocente seja condenada, uma ideia radical em uma sociedade que, por meses, pensara o contrário. Os que antes aplaudiam os julgamentos agora os questionavam. As prisões seguiram lotadas, mas a sede por novo sangue se esvaiu. Demasiadas pessoas respeitáveis haviam sido acusadas. Demasiados inocentes enterrados. Os camponeses finalmente viram que aquilo não era justiça divina, era loucura. As confissões cessaram. Alguns acusadores retrataram suas palavras, outros sumiram da vida pública. E aqueles que antes gritavam mais alto agora baixavam os olhos. O medo não desapareceu, mas se esgotou. A comunidade ansiava por estabilidade. As autoridades queriam salvar as aparências. E Salem, ferido e envergonhado, finalmente estava pronto para acordar de seu pesadelo. A tempestade passava, mas o estrago já estava feito. Até o fim de 1692, as cicatrizes. O sistema judicial que alimentara a histeria começou a desmoronar sob o peso de seu próprio absurdo. Com a dissolução do Tribunal de Oyer e Terminer em outubro de 1692, um novo tribunal, o Superior de Jurisdição, foi estabelecido no início de 1693, desta vez com cautela cirúrgica. Não havia mais espaço para provas espectrais, os juízes agora olhavam com ceticismo para as acusações delirantes. O resultado foi imediato, as condenações despencaram.
Muitos dos acusados foram absolvidos por completo. Até mesmo aqueles que haviam confessado sob tortura ou ameaças começaram a retratar suas palavras, admitindo que o medo, a coerção ou a exaustão os haviam forçado a mentir. Os espetáculos teatrais das jovens possessas perderam sua força. O caso mais emblemático desse desmoronamento foi o do reverendo Samuel Villard, um ministro respeitado que, embora nunca formalmente acusado, viu seu nome manchado pela simples suspeita. Que um homem de tão alta posição moral pudesse ser arrastado para aquele pântano provava o quão arbitrário e podre o processo havia se tornado. O tribunal, outrora sedento por sangue, agora agia com hesitação. Presos começaram a ser soltos em silêncio, primeiro aqueles contra quem não havia provas concretas, depois até mesmo os que haviam confessado sob pressão. Enquanto isso, as famílias das vítimas exigiam reparação. Os filhos de John Proctor apresentaram uma petição para recuperar suas terras. Os parentes de Rebecca Narcy iniciaram uma campanha para limpar seu nome. A vergonha pública, que antes alimentava o terror, agora se voltava contra seus próprios arquitetos. Comunidades religiosas se dividiram, amizades foram destruídas, o tecido social de Salem estava esfarrapado. O governador Phipps, ciente do crescente escândalo internacional, concedeu anistia aos últimos prisioneiros em 1693. Mas até a liberdade tinha seu preço. Muitas famílias foram obrigadas a pagar pelas despesas de sua própria prisão antes de serem soltas. Imagine, perder sua casa, sua saúde, quase sua vida, e ainda assim receber uma conta pelo privilégio de sobreviver. Quando o pesadelo terminou, o balanço era aterrador: 19 enforcados, um homem esmagado até a morte, 5 mortos na prisão e mais de 200 acusados. O tribunal não apenas ruíra, explodira, deixando para trás uma cratera de culpa, luto e desconfiança. Os julgamentos haviam acabado, mas a cura ainda não começara. Salem nunca mais seria o mesmo. Não pelas bruxas que nunca existiram, mas pelas vidas que destruíra, pela justiça que traíra e pelo espelho que agora era obrigado a enfrentar. As forças calaram-se, as celas esvaziaram-se, mas a paz não chegou. O que restou foi um povo assombrado não por espectros, mas pelo remorso. Aquilo que começou com algumas jovens doentes explodir em um ato coletivo de autodestruição. Famílias foram despedaçadas, reputações arrasadas, inocentes executados. E os que sobreviveram tiveram de viver entre os escombros. Vizinhos já não podiam se olhar nos olhos. Os mesmos que rezavam juntos agora testificavam uns contra os outros. Algumas das jovens possessas abandonaram a cidade em silêncio, outras sumiram da vida pública. Poucas, como Putnam Jr., viriam a expressar arrependimento anos depois. Salem não fora amaldiçoado por bruxas. Fora amaldiçoado pela histeria, pelo orgulho e pelo poder sem freios. E essa maldição perduraria muito além do fim das execuções. Os julgamentos das bruxas de Salem terminaram há mais de 3 séculos, mas seu eco ainda ressoa não apenas em livros de história ou passeios turísticos, mas em como entendemos a justiça, o medo e a fragilidade da verdade. O que aconteceu em 1692 não foi um mero surto de loucura coletiva. Foi o colapso da razão, da compaixão e das normas legais diante do pânico. Homens comuns, fazendeiros, parteiras, pastores, tornaram-se algozes, crendo com facilidade demais e duvidando de menos. Tribunais que deveriam proteger os inocentes transformaram-se em máquinas de opressão. A religião foi usada como arma. Depoimentos viraram teatro, e o silêncio, culpa. O mais aterrador em Salem é quão rápido tudo desandou. Em poucos meses, o medo superou os fatos. Velhas rixas, disfarçadas de guerra espiritual, tornaram-se sentenças de morte. Não foram necessários demônios. Bastou a crença neles. Mas os julgamentos também se tornaram uma lição severa, cujo impacto moldaria a sociedade americana nos séculos seguintes. Nas décadas que se seguiram, Salem foi invocado repetidamente em debates sobre devido processo legal e liberdades civis. A Constituição dos Estados Unidos, escrita quase um século depois, proibiria explicitamente leis retroativas e bills of attainder, os mesmos instrumentos que haviam condenado os acusados de Salem. O direito a um advogado, o direito de confrontar seus acusadores, a exigência de provas concretas, esses princípios, hoje tão fundamentais, nasceram em parte das cinzas de Gallows Hill. Hoje, a expressão a caça às bruxas é usada como metáfora para perseguições políticas ou pânicos morais, muitas vezes sem que se lembre do horror real que ela já representou.
Mas Salem não é apenas uma alegoria. Foi um lugar onde pessoas foram enforcadas por crimes imaginários, traídas pelos sistemas que deveriam protegê-las. Talvez a lição mais urgente seja esta: o medo, quando institucionalizado por tribunais, igrejas ou governos, torna-se uma forma de tirania quase invencível. Os julgamentos de Salem são um aviso não só de como uma vila perdeu a sanidade, mas de quão facilmente a razão se desintegra quando o medo ganha poder. As forças desapareceram, os tribunais emudeceram, mas o alerta ainda soa: a verdade é frágil, a justiça não é automática, e a história tem o hábito de se repetir quando esquecemos. Fúvia não se curvou ao luto, ela o transformou em arma. Cada perda não a enfraquecia, mas forjava nela uma determinação ainda mais afiada. Roma assistia, entre fascinada e aterrorizada, ao nascimento de uma figura que desafiava todas as regras escritas para mulheres, não uma sombra behind the scenes, mas uma força que moldava os eventos à luz do dia. Seu terceiro casamento não foi um refúgio, mas uma declaração de guerra. Desta vez, o escolhido foi Marco Antônio, o general ambicioso, o herdeiro político de Júlio César, o homem que, mais do que qualquer outro, encarnava o futuro turbulento da República. E Fúvia não se contentaria em ser apenas sua esposa. Ela seria sua estratégia. Marco Antônio não era um homem de meias medidas. Era o tipo de líder que inspirava lealdade fanática ou ódio mortal, sem espaço para indiferença. Para os otimistas, ele era o defensor das reformas de César; para os conservadores, um demagogo perigoso que ameaçava a ordem senatorial. Fúvia viu nele algo mais, um veículo para seu próprio poder. Juntos, eles formariam a aliança mais explosiva de Roma, não apenas um casamento, mas uma máquina de guerra política. Os anos que se seguiram provaram que Fúvia não era uma peça passiva no tabuleiro. Quando Marco Antônio partiu para governar a Gália Cisalpina, ela não ficou à espera de cartas. Ela agiu. Organizou redes de influência, manteve os clientes de seu marido unidos, e, o mais ousado de todos os atos, levantou exércitos. Sim, exércitos. Enquanto Roma ainda debatia se mulheres deveriam sequer falar em público, Fúvia recrutava soldados, financiava legiões e planejava campanhas. Não como uma figura simbólica, mas como comandante de fato. A prova definitiva veio em 41 a.C., quando a tensão entre Marco Antônio e Otaviano, o jovem herdeiro de César, ameaçou mergulhar Roma em outra guerra civil. Fúvia não esperou que os homens decidissem seu destino. Ela tomou a iniciativa. Junto com Lúcio Antônio, irmão de Marco, ela marchou sobre Roma com 8 legiões, exigindo que o Senado reconhecesse as demandas de seu marido. Não era uma rebelião espontânea, era uma jogada calculada, uma demonstração de que o poder não estava mais confinado aos homens que vestiam a toga senatorial. A cidade caiu em suas mãos. Por um breve, mas eletrizante momento, Fúvia controlou Roma. O Senado cedeu. As portas do tesouro foram abertas. E, pela primeira vez na história, uma mulher ditava os termos da política romana não como conselheira oculta, mas como líder visível, implacável. Claro, a vitória foi efêmera. Otaviano contra-atacou, cercou a cidade, e Fúvia foi forçada a recuar. Mas o dano já estava feito, não à república, mas às ilusões que a sustentavam. Ela provou que uma mulher poderia comandar exércitos, sacudir instituições e forçar até mesmo o Senado a se curvar. Quando Marco Antônio finalmente voltou, não para salvá-la, mas para negociar uma trégua com Otaviano, Fúvia já havia escrito seu nome na história com letras de fogo. Seu legado não foi o de uma vítima das circunstâncias, mas de uma arquiteta delas. Roma pode tê-la chamado de ambiciosa, de perigosa, de demasiado poderosa para uma mulher. Mas a verdade é que Fúvia não foi excessiva, ela foi inevitável. Em um mundo onde as mulheres eram ensinadas a sussurrar, ela gritou. Onde eram treinadas a obedecer, ela comandou. E onde esperavam que ela se quebrasse, ela construiu um império de influência que nem mesmo a morte de 3 maridos conseguiu destruir. Quando ela morreu, em 40 a.C., Roma respirou aliviada. Os homens do Senado devem ter pensado que, finalmente, a ordem estava restaurada. Mas eles se enganavam. Fúvia não era uma anomalia, era um aviso. Um aviso de que o poder não tem gênero, e que aqueles que ousam subestimá-lo por causa de quem o detém, estão fadados a repetir os mesmos erros, século após século. A história a chamaria de mulher de 3 maridos. Mas a verdade é que Fúvia foi a única esposa que Roma jamais teve e nunca soube como lidar.
A morte de Cláudio apenas consolidou seu status como a viúva política mais perigosa de Roma. Ela já havia perdido 2 maridos nas guerras civis, ambos caídos defendendo ideais populares. Mas Fúlvia não era do tipo que se curvava ao luto. Seu mais ousado casamento e seu capítulo mais explosivo ainda estava por vir. Porque em Roma, o poder sempre foi um jogo de tabuleiro com peças que sangram, e Fúlvia estava disposta a testar até onde uma mulher poderia avançar antes que a República a esmagasse com sua bota militar. Enquanto Marco Antônio conduzia campanhas pelo Oriente, forjando alianças e acumulando glórias, Fúlvia governava as ruas de Roma. Não como sua sombra, mas como sua regente. Em uma era onde a ordem se mantinha pela força bruta, suborno e facadas nas costas, ela provou que podia jogar esse jogo melhor do que qualquer senador de toga imaculada. Roma pós-César era um campo minado sem minas visíveis, o poder, uma miragem em constante movimento. Fúlvia entendeu isso. E enquanto Antônio colecionava vitórias distantes, ela ancorava seu domínio na capital, tornando-se sua extensão política, sua voz, sua espada. Ela comandava aliados, negociava com a plebe faminta, tecia acordos com facções rivais e, acima de tudo, fazia guerra com as armas que tinha, palavras afiadas e prata bem distribuída. Financiava legiões leais, comprava lealdades para manter a ordem pública e garantia que cada lei aprovada servisse aos interesses de Antônio. Historiadores hostis, como Apião e Dion Cássio, a pintaram como manipuladora, belicosa, uma megera sedenta por conflito. Mas por trás do verniz misógino, o que se vê é uma mulher que ousou ocupar um espaço que não tinha protocolo para ela, exceto o silêncio e o luto. Fúlvia não fiação nem chorava. Ela construía coalizões, emitia decretos, manobrava generais e aparecia em público para reforçar laços com os veteranos, a espinha dorsal do poder na República tardia. Enquanto Antônio conquistava o Oriente, Fúlvia era o rosto de seu poder na Itália. Reunia-se com centuriões, influenciava a distribuição de terras e lembrava aos soldados que sua lealdade a Antônio seria recompensada. Mas cada passo seu era um desafio lançado aos pés da aristocracia romana. Os apoiadores de Otaviano, herdeiro de César e rival crescente de Antônio, a viam como uma aberração perigosa, uma mulher que comandava legiões, ditava leis e decidia lealdade sem a tutela de um homem. Sua simples existência era uma afronta. E ela sabia disso. Fúlvia não era ingênua. Sentia o arrarear da aliança entre Antônio e Otaviano, via as rachaduras se alargarem enquanto os 2 homens, cegos por seu próprio ego, ainda acreditavam que a República podia caber em 2 coroas. Ela entendia o que eles demoravam a admitir: Roma não tinha espaço para 2 imperadores. E se a diplomacia falhasse, restava a guerra. Depois de uma vida agindo nas sombras do poder, Fúlvia estava pronta para agarrá-lo com as próprias mãos. Em 41 a.C., ela fez o impensável. Declarou guerra a Otaviano, o futuro Augusto, e não o fez em surdina. Enquanto Antônio ainda estava no Oriente, Fúlvia e Lúcio Antônio, irmão mais novo de Marco Antônio e cônsul na época, lideraram uma rebelião aberta contra o poder de Otaviano na Itália. O pretexto? Defender os direitos dos veteranos leais a Antônio e contestar a redistribuição de terras que Otaviano impunha aos italianos. Mas todos sabiam, aquilo era a Guerra de Fúlvia. O primeiro e único caso na história de Roma em que uma mulher não apenas instigou, mas organizou uma guerra civil. O conflito, conhecido como Guerra de Perúzia, foi detonado pela impopular reforma agrária de Otaviano, que desalojava cidadãos para premiar seus soldados. Fúlvia explorou a insatisfação crescente, pintando Otaviano como um tirano traidor do legado de César. Lúcio era face pública no Senado e ela, a estratégia nos bastidores. Juntos, levantaram 8 legiões e tomaram a cidade de Perúzia, a atual Perugia. Não havia dúvidas, aquelas eram as tropas de Fúlvia, seu plano, sua revolta. Fontes antigas insinuam que ela era mais entusiasta pela guerra do que o próprio Lúcio, que ela incitava os soldados, manipulava a opinião pública e até correspondia-se com generais. Em Roma, corria o boato de que ela dava as ordens, ela decidia os movimentos, ela empurrava Lúcio para um conflito que ele não desejava. Otaviano, embora surpreso, agiu com precisão cirúrgica. Cercou Perúzia no inverno de 41 a 40 a.C., cortou os suprimentos e deixou a fome fazer seu trabalho. Fúlvia, entre a inanição e a traição política, viu seu audacioso lance desmoronar. Em fevereiro de 40 a.C., a cidade se rendeu. Lúcio Antônio foi poupado, provavelmente para não provocar Antônio. Mas Fúlvia?
A mulher que havia comandado revoltas, casamentos dinásticos, exércitos e opinião pública foi declarada persona non grata em solo italiano. Exilada para Sicyon, na Grécia, onde deveria aguardar Antônio, que não tinha pressa em encontrá-la. O que foi um dia uma aliança indestrutível entre marido e mulher agora se desvanecia na névoa da distância e da guerra. Fúlvia havia agido em nome de Antônio, mas talvez sem seu consentimento. Ela ousara fazer o que nenhuma romana fizera, declarar guerra. E agora a República cobrava o preço. Chegou a Sicyon, uma cidade que era pouco mais que um purgatório para os derrotados na luta pelo poder. Não lutara por ambição pessoal, mas pela honra de Antônio, pelos seus ideais ou pelo que ela acreditava serem seus ideais. No exílio, porém, não a esperava a glória, mas o silêncio. Fúlvia arriscara tudo, seu status, suas alianças, sua vida. E Antônio? Demorava. Na verdade, quando ela chegou à Grécia, ele já estava envolvido com Cleópatra no Egito. Seja lá qual fosse a natureza daquele relacionamento, romance ou estratégia, o simbolismo era devastador. Enquanto Fúlvia levantava legiões, Antônio erguia taças em banquetes ao lado da rainha. A traição doía não só no âmbito pessoal, mas no político. Ela lutara para preservar o poder de Antônio na Itália, e em troca, ele a deixará cair. Alguns historiadores, como Plutarco, sugerem que Antônio ficou furioso por ela ter iniciado a Guerra de Perúzia sem sua autorização direta. Outros especulam que ele até se alegrou com sua queda, afinal, isso abria caminho para seu casamento com Otávia, irmã de Otaviano, algo que Fúlvia jamais permitiria. Ainda assim, ela tinha seus leais. Soldados de Antônio, devotados a ela, clamavam por reconciliação. Mas a saúde de Fúlvia começou a falhar. Depois da derrota, do exílio e da traição, ela morreu em Sicyon em 40 a.C., talvez de doença, talvez de um coração partido, talvez de ambas as coisas. Tinha cerca de 43 anos. Sua morte deu a Antônio a saída política perfeita. Pouco depois, ele se encontrou com Otaviano e aceitou se casar com Otávia como parte de um novo acordo de paz. Os triunvíros se reuniram novamente e temporariamente porque a única mulher que ousara desafiá-los já não estava no caminho. O legado de Fúlvia, porém, não se apagaria tão facilmente. Mas seu nome foi ofuscado por Cleópatra, cujo mito eclipsou quase todas as romanas de sua época. Não se engane, porém, Fúlvia foi o arquétipo. Ela não governava nas sombras. Tomava frente, ocupava o centro do palco e ousava comandar exércitos em um mundo que via as mulheres como móveis. Roma não soube como lidar com ela, então a apagou. Mas as cinzas de sua revolta permaneceram, e sua história estava longe de ser comum. Após sua morte em 40 a.C., os homens que ela um dia manipulou, Antônio, Otaviano e até antigos aliados, começaram a reescrever silenciosamente seu legado. Ela já não podia se defender, então a narrativa foi moldada por seus inimigos e por aqueles que sobreviveram às suas ambições. Como tantas mulheres poderosas na história, Fúlvia tornou-se bode expiatório. As fontes antigas, escritas majoritariamente por homens com interesses pessoais, pintaram-na como a culpada pela Guerra de Perúzia, pela ruptura entre Antônio e Otaviano e até pelo caos da República. Plutarco, Dion Cássio e Apiano a descreveram como ambiciosa, ciumenta e consumida pela sede de poder. Acusaram-na de arrastar Lúcio Antônio à guerra, de provocar Otaviano e até de afastar Antônio de Roma. Mas eram acusações justas? Dificilmente. Fúlvia agia em um ambiente político onde violência e manipulação eram a norma, pelo menos, quando praticadas por homens. Ela não foi mais ambiciosa que César, nem mais agressiva que Pompeu, e foi muito menos cruel que Otaviano se revelaria mais tarde. Seu único erro foi ser uma mulher que se comportava como um homem romano. E Roma não pôde tolerar isso. Ela não ficou confinada ao tiro em sua casa, nem foi um troféu político silencioso. Escreveu cartas a generais, orquestrou tumultos nas ruas e conquistou a lealdade de soldados. Foi exatamente isso que a tornou perigosa não apenas para Otaviano, mas para a própria história. Até Marco Antônio, o homem cuja herança ela defendeu, lançou convenientemente sobre ela a culpa pela guerra civil. Após reconciliar-se com Otaviano e casar-se com Otávia, Antônio usou a morte de Fúlvia como uma purgação política. Sua memória foi o preço de sua sobrevivência. Não houve monumentos em sua honra, nem funerais grandiosos, nem discursos fúnebres no Senado. Apenas silêncio. E, no entanto, seus inimigos não conseguiram apagá-la por completo.
Fúvia fez demais. Levantou exércitos, influenciou eleições, forjou alianças e travou uma guerra civil. Tornou-se a primeira mulher em Roma cujo nome apareceu em moedas não como deusa ou alegoria, mas como figura política. Sua reputação foi deliberadamente destruída, mas sua presença no relato histórico foi igualmente consciente. Apesar de todas as tentativas de enterrá-la sob caricaturas e calúnias, Fúvia recusou-se a desaparecer. Seu desafio ainda ecoa. Basta ouvir além das vozes masculinas. A história de Fúvia termina em silêncio. Mas seu legado não é quieto. Nos séculos que se seguiram à sua morte, historiadores e escritores tentaram encaixá-la na grande narrativa romana, porque ela destruiu todas as noções do que deveria ser uma mulher romana. Não foi apenas uma conselheira na sombra do poder, ela era o poder. E isso a tornou, ao mesmo tempo, inesquecível e profundamente perturbadora para um mundo patriarcal. Em uma sociedade que esperava que as mulheres exercessem influência por meio de sussurros e casamentos, Fúvia falou alto através da política, da guerra e do teatro do poder. Não foi uma companheira, mas uma comandante. E, no entanto, é lembrada mais por sua rebeldia do que por suas conquistas. Os historiadores romanos não puderam aceitar uma mulher que se recusava a ficar em seu lugar, então a reescreveram como barulhenta, dominadora e destruidora. Mas entre as linhas emerge outra figura. Fúvia foi a primeira romana a cunhar moedas com seu próprio nome. Organizou facções políticas, usou o casamento como arma tática e gerenciou a política de rua de Roma com uma eficácia impressionante. Moveu-se pelas guerras civis do século I a.C. não como uma espectadora passiva, mas como uma jogadora cujo poder assustava senadores e decidia o destino dos triunviros. Sua queda não foi resultado de incompetência, mas de seu tempo e de seu gênero. Se tivesse nascido homem, poderia ser lembrada como um segundo César ou um Catão mais carismático. Em vez disso, foi transformada no arquétipo da mulher cruel que ousou querer demais. E, no entanto, seu legado sobreviveu em silêncio. Mulheres romanas posteriores, como Lívia Drúxila, Agripina, a jovem, e até Cleópatra, embora de outro mundo, já agiam à sombra do caminho que Fúvia abriu. Elas manipularam imperadores, comandaram exércitos e controlaram a sucessão do poder. Mas Fúvia foi a primeira a fazê-lo sem o escudo de um título imperial que a protegesse. Hoje, historiadores modernos começam a reavaliar Fúvia com novos olhos. Não mais como um aviso moral, mas como uma das mulheres políticas mais ativas da história de Roma, aquela que testou os limites do poder feminino e pagou o preço por isso. Ela não apenas viveu na era dos triunviros, desafiou-os. E embora Roma tenha tentado apagar seu nome, Fúvia deixou suas marcas em cada canto de sua decadência. Invisível, mas poderosa. Uma mulher que esteve séculos à frente de seu tempo.